Olá, segunda-feira, 6 de outubro de 2008. No aniversário de 20 anos da nossa Constituição, o país acordou com 16 novos prefeitos de capitais eleitos no primeiro turno das eleições, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Os outros 11 serão definidos no segundo turno. Nesta edição do Jornal Futura, você vai ver. O cientista político Júlio Aurélio Lopes fala sobre o processo de elaboração da Constituição de 88. As deficiências no transporte escolar rural, segundo estudo da Universidade de Brasília. E na Paraíba, a tecnologia favorecendo a medicina à distância. Jornal Futura, jornalismo e saúde. A atual Constituição completa 20 anos e já é a mais emendada da nossa história. Foram, em média, 2 emendas por ano. Por outro lado, especialistas consideram que essa é a Constituição da democracia, porque é fruto do entendimento entre as principais correntes políticas do país. Veja a opinião do cientista político Júlio Aurélio Lopes. O cientista político Júlio Aurélio Lopes passou 2 anos estudando os registros das discussões e das votações ocorridas na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. O material foi doado pelo Senado à Fundação Casa de Rui Barbosa, onde ele é pesquisador no Rio de Janeiro. O resultado do estudo é a Carta da Democracia, que revela os bastidores da Constituinte e o processo que envolveu as forças políticas que elaboraram a nossa Constituição. Os agrupamentos constituintes, a rigor, eram 4, mas 2 eram os principais. O grupo da centro-esquerda se localizou especificamente na Comissão de Sistematização da Assembleia, que foi uma comissão especial montada para sistematizar, reunir as contribuições, as propostas das várias subcomissões e comissões específicas, de temas específicos que existiram na Assembleia. Ao ser feita essa proposta da Comissão de Sistematização, um grupo muito expressivo da Assembleia reagiu e se transformou, se organizou num grupo chamado de Centrão. O Centrão era a sede da centro-direita, exatamente a reação à centro-esquerda da Comissão de Sistematização. Mas nenhum dos grupos, isoladamente, conseguia se impor sem a anuência, sem o consenso do outro. A pesquisa identificou também a composição daqueles constituintes. Quem é que fez, ou seja, que segmentos da sociedade brasileira fizeram essa Constituição? E os segmentos fundamentais que se digladiaram durante todo o processo constituinte foram 2: as burocracias estatais e os movimentos sociais. 284 constituintes, ou seja, mais do que a maioria absoluta, era composta de pessoas que tinham base política em cargos executivos, de nomeação. Os movimentos sociais tinham uma representação bastante minoritária, formalmente. Apenas 12% dos constituintes eram de movimentos sociais. Mas eles utilizaram um mecanismo que foi único na história, e uma das características desse processo constituinte foi o das emendas populares. Através das emendas populares, os movimentos sociais conseguiram se fazer presentes, eles conseguiram 4 milhões de cidadãos assinando essas emendas populares. Isso é uma força muito grande, então também estavam presentes de um modo significativo no processo. Onde foram os avanços? Eu acho que onde houve avanços foi exatamente nessa zona de confluência entre as 2 principais correntes. Eu vou falar de 3 direitos trabalhistas. A remuneração das horas extras foi aprovado com 91%. Era uma questão que era comum ao Centrão e ao grupo da sistematização. A licença maternidade, que foi uma criação dessa Constituição e que, nesse momento, né, da entrevista, vem sendo ampliado, né, com uma participação maior do Estado, etc., não apenas das empresas, mas
é um direito social importante. Como analisa o fato de que 26% dos artigos da Constituição, 20 anos depois, ainda não estão regulamentados? É a expressão das carências de concessões mútuas que ocorreram. Não foram tantas, enfim, digo que a grande maioria dos temas foram temas de concessões mútuas entre as grandes correntes de centro-esquerda e centro-direita. Mas em muitos casos a polêmica era tão grande em que não se conseguiu um entendimento mínimo. E aí se postergava para leis suplementares. Essas leis suplementares só foram supridas em alguns casos em que a sociedade estava mais atenta. É possível perceber isso no caso do Código de Defesa do Consumidor. Foi a primeira lei regulamentar feita, porque quando se decidiu que haveria um Código de Defesa do Consumidor, era uma disposição transitória que mandava fazer em 120 dias, logo após a promulgação da Constituição. Entende? Então, sem casos assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente também foi assim. O que poderia mudar e não mudou? O sistema de governo foi algo que poderia ter sido bem melhor trabalhado. Não apenas o sistema de governo, o sistema político como um todo. Não que essa Constituição não seja a Constituição da democracia, ela é. Mas a democracia brasileira, apesar de ter sido formalizada por concessões mútuas entre as principais correntes, ela ainda carece de uma lacuna fundamental, que é a definição de um sistema de governo que expresse o consenso das principais correntes ideológicas da sociedade brasileira.